Shalom, amigos. Em nosso devocional de hoje, nós vamos abordar um pouco sobre a história de duas tribos de Israel, as tribos de Ruben e Gad. Essas duas tribos possuíam muito gado, um rebanho muito grande. E quando Israel estava por conseguir a terra prometida, ali já na entrada da terra, depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto, as duas tribos, com seu grande rebanho, vieram até Moisés, os responsáveis pela tribo, e pediram para Moisés que eles não cruzassem o Jordão para chegarem à terra prometida, porque o lugar onde eles estavam era uma terra boa para o gado, e eles estavam preocupados com isso. Vamos ver o que diz a Parashá Matot Masei, Números capítulo 30, versículo 2, até o final do Números capítulo 36, encerrando esse livro. Em Números capítulo 32 nós temos essa história, e a gente vai aprender com essa história a importância de entendermos preço e valor. Muitas coisas na vida têm preço, mas o preço não significa a mesma coisa que valor. Por isso algumas coisas elas custam muito caras, mas para nós elas não têm valor algum. Mas para outras coisas que podem aparentemente ser baratinhas, a gente dá um grande valor, né? Então há uma grande diferença entre preço e valor, e há uma grande diferença entre prioridade, saber o que a gente deve dar valor e quais são as nossas prioridades na nossa vida. Números capítulo 32, versículo 1, nos traz o relato das duas tribos. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Então eles estavam numa terra que era propícia para eles. E os responsáveis por essas duas tribos vieram até Moisés e pediram a ele que ficassem desse lado do Jordão, que não atravessassem o Jordão para chegarem à terra prometida, mas ficando por ali estava bom para eles, porque a terra era adequada aos interesses deles. Só que, quando eles pediram isso, veja que interessante o relato que a Torá nos traz no versículo 16, Números capítulo 32, versículo 16. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. E o que isso pode nos ensinar, afinal de contas, né? Ter muito gado, ter um grande rebanho, significa que Ruben e Gad teriam muito dinheiro, muita prosperidade com o seu rebanho. E eles, ao falarem isso a Moisés, eles externaram qual era a prioridade deles, o que eles realmente davam valor. Construiremos cidades para o nosso gado e para as nossas crianças e nossas mulheres. Mas o que Moisés então fala para eles? No versículo 24, Moisés coloca às tribos de Ruben e Gad a ordem correta das prioridades da nossa vida. A ordem correta é, vamos ler versículo 24: edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. A ordem certa das nossas prioridades deve ser nossos filhos, nossa família, depois nossos bens. Muitas vezes as pessoas, elas dedicam um tempo excessivo aos bens materiais, e esse tempo é roubado do tempo que a pessoa dedicaria aos filhos, à esposa. E a esposa e os filhos devem ser sempre a nossa prioridade, não bens materiais. Por isso mesmo, hoje eu estou gravando aqui dentro da sinagoga. A nossa relação com Deus deve ser prioridade. Trazer a nossa família, mãe, esposa, filhos, pais, irmãos, para dentro da casa de Deus. Quando a gente dedica um tempo excessivo a bens materiais, a gente está dando um valor excessivo ao dinheiro. E a gente está dando um menosprezo àquilo que realmente deveria ter valor, que é a nossa família. E Ruben e Gad entenderam o recado de Moisés, tanto que, na sequência do texto, eles falam a Moisés: nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí,
nas cidades de Gileade. Ou seja, colocaram na ordem correta crianças, mulheres, rebanhos e animais. Então, a gente precisa entender qual deve ser a nossa prioridade. Você já definiu qual é a prioridade na sua vida? Existe sim o tempo para todas as coisas, como nos diz Eclesiastes. Existe o tempo de trabalhar, existe o tempo de ceifar, existe o tempo de descansar, mas em todo o tempo, a nossa prioridade deve estar bem definida na nossa mente. E a nossa prioridade é dentro de casa, a nossa prioridade é dentro da casa de Deus. Ensinar os nossos filhos as tradições judaicas. Ensinar o judaísmo, a fé judaica, ela é cheia de riquezas, de detalhes que são apaixonantes. Toda pessoa que inicia um processo de conversão, a cada dia vai se apaixonando por detalhes da fé judaica. Mas aqueles que nasceram na fé judaica muitas vezes não sabem dar o devido valor. Transmitir a tradição judaica aos nossos filhos. Por isso, Gênesis capítulo 18, Deus fala a Abraão que o escolheu para que ele transmitisse às gerações futuras, aos seus filhos, a tradição e a justiça que Deus determinara a ele. Provérbios nos fala de um texto muito conhecido. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Você ensina os seus filhos? Quanto tempo você dedica para ensinar os seus filhos? Quanto tempo você dedica da sua vida para mostrar aos seus filhos a palavra de Deus? Não adianta a gente querer que os nossos filhos sirvam a Deus se nós não mostrarmos a Ele que isso é prioridade em nosso meio. Dedique mais tempo aos seus filhos. E para mostrar para vocês um pouquinho de como pode ser fascinante, maravilhoso ensinar aos nossos filhos as tradições do nosso povo, mostrando a eles o devido valor das coisas, aquilo que realmente nos é importante, vou compartilhar com vocês um pouquinho da intimidade da minha família. O que você vai ver agora é a nossa filha Aidel, que tem 3 anos hoje, e ela fazendo a halá para o Shabat. Oi, pessoal, eu sou a Aidel. Eu vou mostrar como se faz a minha halá. O que faz com a pontinha? Termina. Coloca pra baixo. Eu ainda não terminei. Mas tá boa. Deixa eu ver. Isso. Muito bem. Assim? Pode fazer assim? Pode. E agora?
Pintar é pintar. É. Tá bom. Assim. Uhum. Muito bem, filha. Coloca a pontinha de baixo. Ali, embaixo. Essa pontinha aqui, coloca debaixo da ralada. Pode ser assim? Uhum. Mas assim. Assim. Igual o da mamãe. Aí, viu? Entendeu? Entendeu? Agora, o que falta? Gergelim. Consegue? Consigo. Tá linda a sua ralá, filha. Parabéns. Tove meu olho. Muito bem. Tomei. Muito bem. Pronto? Sim. Derrita o outro. Tchau. Com certeza eu acredito que você gostou, né? Foi inspirador. Mas eu quero te convidar a fazer isso também pela sua família. Tire um tempinho da televisão, tire um tempinho do seu trabalho para mostrar aquilo que realmente é importante dentro de casa. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, clique aqui em cima, assista os vídeos anteriores aqui ao lado, mas compartilhe também com seus familiares e amigos, para que todas as pessoas possam de fato ter acesso à verdade da Torá e entenderem de uma vez por todas o que realmente importa nessa vida. Grande abraço, shalom, que Deus te abençoe. Tchau.